Alaska Airlines, voo 261. Júnior Matheus e Jonathan Cauã. Introdução. Em 31 de janeiro de 2000, o voo Alaska Airlines 261, operado por McDonnell Douglas MD-88, sofreu uma falha catastrófica no sistema de controle estabilizador horizontal, levando à perda total do controle da aeronave. O acidente resultou em 88 vítimas fatais e destacou deficiências críticas dos procedimentos de manutenção, influenciando mudanças regulatórias e operacionais na aviação comercial. Toque recomendado para Alaska Airlines. Contexto da frota, ano 2000. A Alaska Airlines operava uma frota de 48 aeronaves MD-80. O conjunto do eixo trapezoidal é um componente crítico à vida útil nominal de 30 mil horas de voo, demandando substituições após aproximadamente 12 anos em uso médio de 2.500 horas por ano. Mesmo com a vida muito longa, falhas prematuras podem ocorrer devido à lubrificação inadequada, uso da graxa incompatível ou intervalos de suspensão estendidos. Situação pré-acidente. A Alaska Airlines não possuía conjuntos de eixos estocados no momento do acidente. Estimativa de estoque necessária. Baseado na criticidade do componente e na necessidade de disponibilidade operacional imediata, recomenda-se estocar uma peça de reposição a cada 10 aeronaves. Cálculo. 48 aeronaves dividido por 10 é igual a 4,8. Aproximadamente 5 conjuntos em estoque. Recomendação mínima. Recomendação ideal. 6 unidades, representando 125% do mínimo, para criar um buffer de segurança contra falhas imprevistas ou atrasos na cadeia de suprimentos. Justificativa. Este nível de estoque é crucial para garantir a capacidade de resposta imediata a remoções não programadas, minimizando o tempo de aeronaves paradas e mantendo a segurança operacional. Estoque recomendado para a Boeing. Contexto da frota global, ano 2000. A frota global do MD-80 era de aproximadamente 1.194 aeronaves. Para um Boeing, como a Boeing, a gestão de estoque de peças críticas é essencial para suportar globalmente a aeronavegabilidade de seus produtos. Cálculo de estoque mínimo. Baseado no critério de uma peça a cada 10 aeronaves aplicada à frota global. Cálculo. 1.194 aeronaves dividido por 10 é igual a 119,4, aproximadamente 120 unidades. Para a resiliência da cadeia de suprimento global, recomendação de aproximadamente 150 unidades. Justificativa. O incremento de 25% são 30 unidades adicionais sobre o mínimo necessário, visa criar um estoque estratégico. Isso permite ao Boeing mitigar riscos como flutuações de demanda inesperadas, interrupções da produção ou transporte e assegurar o cumprimento de acordos de nível de serviço com múltiplos operadores no nível mundial. É uma medida de resiliência para a cadeia de suprimento global. Estimativa do preço, PBH. Conceito PBH. PBH é um modelo de contrato em que o operador paga uma taxa de hora de voo para cobrir o custo de manutenção, reparo e substituição de componentes, transferindo a gestão de riscos e do inventário para o fornecedor. Dados fundamentais. Preço de lista de conjunto do eixo, $80 mil. Vida útil nominal, 30 mil horas de voo. Cálculo direto. PBH básico. Preço de lista dividido por vida útil. PBH é igual a $80 mil dividido por 30 mil horas de voo, que é igual a 2,67 a hora. Overhead de logística e margem comercial. A taxa de PBH para o fornecedor inclui o custo de peça, mais o custo operacional e a margem de lucro. Uma taxa de 30% é um valor padrão na indústria para cobrir esses elementos. PBH ajustado é igual a $3,47 por hora. A relevância para reservas financeiras. Este valor de $3,47 a hora é uma base para companhias aéreas estabelecerem reservas financeiras mensais por hora voada da aeronave. Isso garante a previsibilidade dos custos de manutenção e assegura que os fundos estejam disponíveis para reparos ou substituições, em vez de depender de grandes despesas. Essa conceito alternativo. Aprovisionamento inicial. Define a quantidade inicial de peças de reposição necessária para a entrada de operação de uma nova frota. Baseia-se em critérios como criticidade da peça, histórico de falhas de componentes similares, taxa de consumo esperada e tempo de reposição do fornecedor. Importância. Uma falha nesse planejamento inicial, como a ausência de estoque de conjuntos de eixo pela Alaska Airlines, pode comprometer a disponibilidade e a segurança. Aprisionamento recorrente. Processo contínuo de reposição de peças desidratadas, removidas para manutenção ou reprovadas. Visa manter os níveis de estoque ideais e ajustar as quantidades com base no desempenho real em serviço.
Importância. Essencial para a continuidade das operações e para evitar interrupções causadas pela falha de peças. Alternativa de reposição do conjunto do eixo. Compra direta, contratos PBH com oficinas, reparo via overhaul com peça usada, estoque compartilhado via pool agreement. Custo de manutenção. Custo do check-C. Definição do check-C. Uma das verificações de manutenção mais abrangente em hangar, programada para ocorrer em cada 4.800 horas de voo, ou 18 meses, o que ocorre primeiro, conforme o programa MSG2 para o MD-80. Tarefas abrangentes incluídas: inspeção estrutural detalhada da fuselagem, asas e empenagem, testes funcionais de sistema da aeronave, hidráulica, elétrica, aviônicos, verificação de folga do conjunto do eixo de estabilizador horizontal, um ponto crítico de inspeção, lubrificação geral de componentes e, se necessário, troca de peças desgastantes. Estimativa de recursos e custos. Demanda significativa de mão de obra 5.000 a 6 ohms/hora. Estimativas. Custo médio por check-C aproximadamente $250.000. Observação crítica. O conjunto do eixo deve ser substituído se a folga excede 0,040 polegadas, o que no caso do voo 261 foi um fator decisivo para não detectar o problema. Relevância para o acidente. O check-C é vital para detectar ou corrigir o desgaste de componentes críticos, como o conjunto do eixo, extensões indevidas de seus intervalos ou falhas na execução das tarefas, como a verificação da folga e a lubrificação. Custo de manutenção. Reserva de manutenção para o conjunto do eixo. Propósito da reserva. Essa reserva financeira é um mecanismo de custo proativo para cobrir os futuros gastos com a manutenção, reparo ou substituição do conjunto do eixo trapezoidal. Um componente de alto valor e criticidade. Base de cálculo. A reserva é o cálculo anual utilizado a taxa de preço por hora de voo do componente e a utilização média anual da aeronave. Cálculo detalhado. Reserva anual por aeronave, $8.675.000. Reserva total para 48 aeronaves, 416.400 por ano. Importância estratégica. A existência e o uso adequado dessa reserva são fundamentais para garantir a disponibilidade de capital para a manutenção preventiva e corretiva, evitando que decisões de economia de curto prazo comprometam a segurança operacional. A falta de um planejamento lógico e financeiro para peças críticas, como a ausência do conjunto de eixos em estoque pela Alaska Airlines, foi um fator que contribuiu para o acidente do voo 261. A reserva de manutenção visa mitigar esse risco. Monitoramento da frota em serviço. Dados de confiabilidade. Dados do estudo NTSB. Um estudo do NTSB analisou 214 conjuntos de eixos, registrando 13 remoções não programadas em um período de 21 meses. Cálculo da taxa média de falha. Total de horas de funcionamento do componente na amostra: 5.223.750. Taxa média de remoção não programada: 2,49 vezes 10 elevado a menos 6 falhas por hora. Implicações da taxa de falha. Em isolamento, essa taxa foi considerada satisfatória, desde que o componente fosse lubrificado e inspecionado corretamente. O número esperado de remoção não programadas para a frota global em 3 meses, por exemplo, seria de 1,85, ou seja, aproximadamente 2 remoções. Aparência enganosa de robustez. A baixa taxa de falhas históricas gerou uma percepção de que o componente era robusto e confiável. No entanto, essa robustez dependia criticamente da adesão rigorosa aos procedimentos de manutenção, ausência do fail-safe. O problema central reside no fato de que o projeto do conjunto do eixo não possuía um mecanismo à prova de falhas, para evitar as consequências catastróficas da perda total da rosca da porta. Portanto, qualquer falha, mesmo rara, poderia ser catastrófica. Monitoramento da frota em serviço. Análise das taxas de falha. Principal modo de falha.
O estudo do NTSB determinou que o principal modo de falha do conjunto do eixo foi o desgaste da porca trapezoidal. O material e características. A porca é fabricada de uma liga de alumínio-bronze, que é mais macia que o eixo trapezoidal, feito de aço endurecido. Uma porca nova tem uma espessura de rosca aproximadamente 0,15 polegadas no diâmetro menor. Progressão da falha. A falha ocorre quando as roscas da porca se desgastam progressivamente até a ruptura total, perdendo o engajamento com o eixo. Impacto catastrófico é a falta de fail-safe. A perda total da rosca da porca foi uma falha em voo que resultou na perda de controle de inclinação da aeronave, elevando ao acidente. Crucialmente, o projeto original do MD-80 não previu essa falha como modo de falha simples catastrófica e não incorporou um mecanismo à prova de falha para evitar seus efeitos. Isso significa que, apesar de aparentar baixa taxa de falha do componente em serviço, a ocorrência de desgastante excessivo não foi mitigada por um sistema redundante, tornando a falha inevitavelmente catastrófica. Monitoramento da frota em serviço. Extensão dos intervalos de manutenção. Histórico de extensões pela Alaska Airlines. Modificação do conjunto do eixo. Originalmente recomendado a cada 700 horas, a Alaska Airlines estendeu progressivamente para 1088, 1291, 1694 e finalmente para 8 meses, aproximadamente 2.550 horas em 96. No momento do acidente, é aproximadamente 400% maior em que 1987. Verificação da fauna. Originalmente a cada 5.000 horas, estendidas para 26 meses em 1988 e finalmente para 30 meses em 1996. No acidente, o avião voou quase 9.000 horas após a última verificação. Consequência direta. O desgaste progressivo não detectado do conjunto do eixo diretamente ligado à lubrificação insuficiente e à extensão dos intervalos levou à falha total do componente. Monitoramento da frota em serviço. Atuação da Alaska Airlines. Troca de graxa inadequada. Redução do tempo de inspeção. Falta das peças sobressalentes. Alerta de mecanismos ignorados. Processos internos ignorados. Cultura de segurança comprometida. Monitoramento da frota em serviço. Atuação da FAA. Aprovação indevida das extensões. Supervisão ineficaz. Pós-manutenção atos. Alerta ignorados e propostas de suspensão. Falta de auditoria aprofundada. Consequência direta. A falha da FAA em cumprir sua responsabilidade de supervisão permitiu que o desgaste excessivo das roscas da porca trapezoidal progredisse até a falha sem oportunidade de detecção, sendo um fator contribuinte direto para o acidente. Conclusão, atuação da FAA. Eficiência da manutenção da Alaska Airlines, supervisão ineficaz da FAA, problema de projeto de certificação e componente. Em suma, o acidente do voo 261 serve como lembrete crítico da interdependência entre projeto robusto, manutenção rigorosa e supervisão regulatória eficaz na aviação. Ele ressaltou a importância de manutenção preventiva detalhada e aderência estrita aos procedimentos, estoque estratégico de peça crítica e planejamento logístico eficiente, uma cultura da segurança que prioriza a aeronavegabilidade acima de considerações de custo, supervisão regulatória técnica independente e proativa para garantir a conformidade e a segurança de toda a frota, a necessidade de projetos tolerantes a danos e consideração de falhas relacionadas ao desgaste durante a certificação de sistema críticos. As recomendações pós-acidentes do NTSB buscam abordar essas falhas, visando aprimorar o procedimento de manutenção, aprimorar a supervisão e influenciar futuros projetos da aeronaves para evitar a recorrência de eventos semelhantes.